Vamos direto a Londres, onde um prédio residencial de 24 andares foi tomado por um grande incêndio nessa madrugada. Teve gente que, para escapar das chamas, se atirou da torre. Foi um horror, aquele desespero. O Ulisses Neto, nosso correspondente por lá, nos atualiza aí e nos diz como é que é a situação de momento. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, bom dia para você e para todos que acompanham o Morning. Estou aqui do lado do prédio, bem pertinho do bairro de Notting Hill, no oeste de Londres, onde as chamas tomaram conta. É até difícil descrever o clima por aqui, sem cair nas obviedades, porque imaginar que um prédio de 24 andares, numa das capitais mais importantes do mundo, é completamente destruído por um incêndio, né, por fogo, é algo que deixa todo mundo aqui consternado. Não há nenhuma dúvida que acho que a melhor descrição é essa, falar todo mundo em choque aqui em Londres, principalmente nessa região, e o que dá para ver é que gente da cidade inteira veio até a área, mesmo sendo difícil de chegar aqui, viu, porque as principais avenidas estão bloqueadas, as linhas de metrô que servem essa região também estão fechadas, mas tem muita gente vindo de várias partes da cidade aqui para ajudar os bombeiros, ajudar a polícia e principalmente as vítimas, porque esse prédio ele é um prédio de moradia popular. O dono desse edifício é a prefeitura regional, vamos descrever assim, aqui dessa área de Kensington e Chelsea, que é uma das áreas mais ricas da Inglaterra, mas aqui na Inglaterra não tem muito essa distinção de áreas nobres não terem moradias populares, né? Aqui todas as áreas da cidade, não importa se é rico ou pobre, sempre tem moradia popular e era o caso desse edifício. Então a maior parte das pessoas que moravam ali é de pessoas que têm dificuldade financeira, que vão ter muita dificuldade para seguir a vida a partir de agora, porque o prédio foi completamente destruído, eram 120 apartamentos, todos estavam ocupados. A gente não sabe exatamente se eles estavam ocupados na hora que o incêndio começou, na madrugada de hoje, se os 120 estavam, mas existem moradores registrados nos 120 apartamentos. A polícia confirmou que são 6 mortes até agora, mais de 70 pessoas feridas, e esse número de mortos, infelizmente, deve crescer nas próximas horas, de acordo com a polícia, porque tem gente hospitalizada em estado grave e também algumas pessoas desaparecidas, que não se sabe se elas estavam no prédio, se elas conseguiram fugir ou não. Então é uma situação bem triste por aqui, viu, Edgar? A cidade de Londres, que tem tido uma tragédia atrás da outra, a Inglaterra, né, com ataques terroristas, agora com este incêndio, e é ainda mais doloroso para os moradores da Inglaterra, porque aqui existe uma preocupação muito grande com incêndio. Todos os prédios têm alarme de incêndio, e nesse caso os moradores dizem que esse não tocou. As grandes construções sempre fazem exercício, né, de evacuação semanalmente. Então a cidade imaginava-se que estaria preparada para um episódio como esse, mas como a gente viu, infelizmente, não foi o caso, Edgar. As cenas são de terror mesmo. O prédio pegando fogo é uma cena horrível, difícil de se ver, e Londres tem um histórico de incêndios aí, né? Até por conta disso, o protocolo de segurança é muito rígido aí, né, em Londres. Eu não sei, Willis, talvez você possa nos confirmar, mas até por uma questão do clima, muitas estruturas desses prédios são de madeira, o que teria provocado e agravado o fogo ter se alastrado tão rapidamente também foi que ele começou de madrugada, quando a maioria dos moradores estavam dormindo, né? Exatamente, Edgar. Essa construção ela nem é tão antiga, ela é da década de 70, na verdade. Então ela já tinha uma estrutura semelhante aos padrões que se recomendam atualmente, né? Mas de fato existem muitos prédios aqui antigos que têm essas estruturas de madeira que facilitam o incêndio. A questão é que o fogo se alastrou muito rápido. Os bombeiros chegaram aqui em 6 minutos desde que o incêndio teve início, e mesmo assim eles não conseguiram controlar. O fogo começou no 4º andar e subiu rapidamente, né? Então isso dificultou também que as pessoas deixassem as suas unidades, os seus apartamentos. Era madrugada, 1 da manhã aqui em Londres, 9 da noite mais ou menos aí em São Paulo, em Brasília. Então essas perguntas que o governo vai ter que responder, e principalmente eu digo o governo porque a autoridade regional aqui, a prefeitura regional, que é dona desse prédio, normalmente as pessoas que moram ali, elas recebem benefícios sociais, e a prefeitura regional, ela investiu 50 milhões de reais, o equivalente a 50 milhões de reais, numa grande reforma do ano passado, para melhorar a estrutura do prédio. E a outra preocupação é que os moradores aqui, o grupo de moradores, disse que alertou as autoridades várias vezes que a fiação tinha problemas, que alguns incêndios já poderiam ter ocorrido. Eles têm várias cartas protocoladas avisando que as
situação aqui não estava boa. Então vai ser difícil para as autoridades de Londres explicarem o que aconteceu aqui. E até para fazer um paralelo rapidinho com o que a gente vê no Brasil, uma apresentadora da BBC que estava fazendo uma entrada ao vivo aqui do meu lado agora falou o seguinte: esse incêndio, as imagens, parecem imagens de incêndio que a gente vê em favela no terceiro mundo, ela usou essa expressão, né? No mundo subdesenvolvido, né? Em mundo em desenvolvimento. E não parece algo que você assistiria num prédio que, embora fosse uma moradia popular, é algo assim com uma condição muito decente, assim. Então, nem parece, para quem é do Brasil, pra gente que tá acostumado com o Brasil, que tem no Brasil, não parece moradia popular, sabe? Augusto, então, é algo que eles vão ter que explicar. Oi, Ricardo. Augusto, é inevitável para um paulistano, sobretudo para um paulistano, olhar para essas imagens e não se lembrar dos incêndios no edifícios Joelma e Andraus, né? O incêndio do Andraus foi uma das primeiras coberturas de que eu participei como repórter em começo de carreira. Eu estava no Estadão e o chefe de reportagem, você numa redação, como sabemos, aí você recebe assim umas 4, 5 notícias de que tá havendo incêndio em algum lugar. Isso é normal e geralmente são pequenos incêndios. E naquele dia veio essa informação: tem um prédio aqui na São João com começo de incêndio, que tá pegando fogo. Essa foi a informação. E o chefe de reportagem perguntou assim: quem é que está fazendo o trabalho para amanhã, que pode suspender agora? Vai dar uma olhada lá nesse negócio que está acontecendo na São João. Não fazia a menor ideia. Quando eu cheguei, eu atravessei a São Luís, e aí eu olhei e vi, era pelo vento, as labaredas subiam. Sim. E você via aquele grupo de pessoas se movendo lá no piso. E aí, doutor, quem cobre incêndio nunca mais esquece dessas proporções, porque as pessoas começaram a se jogar. Sim, é terrível. E corriam, conforme o vento jogava para cá. A labareda, a fumaça, eles corriam, né, para cá e para lá. Aí você tem a grandeza e a mesquinhez, para dizer o mínimo, do ser humano, né? À noite eu fui ver o rescaldo, e ali se constatou o seguinte: nós tínhamos visto, durante o incêndio, o helicóptero tentava descer e o fogo, o calor impedia. Ele era jogado para cima, não sei por que efeito que faz, né? Ele não conseguia descer. E um tenente se jogou sem saber se sairia. Sim. De lá, jogou e começou a organizar a multidão, porque precisa de um líder na Sim, a retirada, né? Começou olha, para cá, tá. À noite, nós vimos que ainda havia muitos lugares, muito espaço na cobertura, e alguém, que jamais foi identificado, fechou aquele alçapão que dá para cobertura. Sim. Enquanto subiam pessoas. Então você, na escada que levava a cobertura, você teve vários mortos por alguém que, com medo de haver superlotação, no literal salve-se quem puder, matou as pessoas. Então é um negócio muito dramático, e vi depois do Joelma. Então são cenas que ficam marcadas a fogo, literalmente, na tua memória, né? Como essas imagens horríveis que a gente vê do prédio. E as pessoas se jogando, né? Caem ali, um prédio incandescente em Londres. Obrigado pelas informações, Ulisses. Bom trabalho para você, um abraço, hein?